Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente começa a nossa aula 2, que na verdade é a nossa terceira aula do curso de Fundamentos Matemáticos para a Computação. Eu espero que vocês tenham assistido a aula passada, que foi onde a gente começou o assunto sobre lógica matemática. Caso não tenha assistido, eu recomendo que vocês pausem esse vídeo, vão lá, assistam essa aula 1 e depois retornem aqui para dar continuidade ao curso. Porque como eu falei, inclusive no nosso encontro síncrono que a gente teve essa semana, é importante que vocês entendam bem o conteúdo de um dia para que caminhe bem o conteúdo do próximo dia, tá? Então, vamos começar aqui. Hoje a gente vai falar sobre lógica matemática ainda, claro, falando sobre tabelas e equivalências, tá? Então, o que a gente viu na aula passada, né? Um breve resumo muito por alto sobre o que a gente viu. A gente viu o que é um enunciado, certo? E como simbolizar esse enunciado. É claro que na aula eu falei de modo bem alto por alto, a gente viu alguns poucos exemplos, e no nosso encontro síncrono que a gente teve na última semana, eu tratei um pouco de mais exemplos com vocês sobre isso, dificuldades que aparecem em termos de maneiras de você expressar o enunciado, maneiras distintas, mas que na verdade pode ser uma reescrita ser feita e aquilo associar ao enunciado que fique mais claro a aparição dos componentes, dos conectivos, certo? E isso é justamente esse momento que a gente tem na parte de simbolização, certo? É destacar quem são os componentes, destacar quem são os conectivos e saber simbolizá-los, certo? E para isso, claro, a gente tem que criar uma legenda. Então, a legenda dos componentes tem que ser criada de modo que você sabe determinar em cada componente os objetos e as propriedades inerentes a cada objeto. E claro que é uma propriedade que não dê para ser quebrada, né? Isso, a composição de componentes é feita usando os conectivos. Então, na legenda não pode aparecer conectivo, certo? Então, basicamente foi isso que a gente viu. E por fim, claro, simbolizar esses enunciados que são criados, certo? Então, isso eu também comentei na aula passada do que para que aquilo ali servia, né? Então, o nosso objetivo era não só simbolizar por simbolizar uma frase, um enunciado que estava sendo proposto, mas o objetivo disso é saber avaliar em termos de veracidade em relação àquela sua expressão lógica, certo? Então, uma expressão ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa, e isso vai aparecer fortemente aqui, tá? Então, a gente vai introduzir conceitos de tabela de avaliação de um conectivo e a interpretação para o enunciado da simbolização, certo? Então, como que os conectivos se relacionam, aliás, como conectivos relacionam componentes, e o que os valores associados a cada componente resulta a gente quando a gente tem esses conectivos aparecendo, tá? Então, é para isso que a gente usa a tabela de avaliação de um enunciado, tá? Enunciado já simbolizado, dado que a gente já sabe simbolizar enunciados, como a gente viu na última aula, beleza? Então, vamos lá. Como eu falei, né, só reforçando aqui, cada enunciado, componente, ele é classificado ou como verdadeiro ou como falso, tá? Então, a gente pode dizer que esses valores de verdade e falso é uma atribuição que é dada a cada componente. E esse valor verdadeiro a gente usa o símbolo de V e o valor falso a gente usa o símbolo de F, claro, né? E se você for olhar algum material em inglês, vai aparecer true ou false, e aí vai ser T e F, respectivamente, certo? Então, esses são os símbolos que a gente usa para atribuir o valor de uma componente. E como eu também mencionei isso na aula passada, o valor ele é único, certo? Ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, beleza? E nem alguma coisa que não seja um desses dois, certo? Então, isso é o valor de cada componente. Então, para a gente conseguir avaliar os conectivos em relação à atribuição de valores das componentes, então eu vou propor aqui uma brincadeira, tá? É claro que eu não vou poder aqui contar com a troca de resposta de vocês, mas eu vou assumir que vocês estão bem
envolvidos com a brincadeira e saibam responder ao passo que eu estiver falando, tá? Então, vamos lá. O nosso jogo é determinar se uma frase que eu vou dizer, ela é verdadeira ou ela é falsa, tá? Em outras palavras, eu quero saber se o que eu estiver falando é uma mentira ou não é uma mentira, beleza? Então, é isso que eu acabei de falar aqui. Então, a primeira frase é essa. Ontem choveu e fez frio, beleza? Então, se vocês olharem essa frase, eu até destaquei aqui em rosa essa palavra, esse e aparecendo, e que, como vocês sabem, isso daqui vai ser de fato uma conjunção. Existem duas componentes, beleza? E aí eu não preciso aqui destacar quem são, porque eu acredito que vocês já saibam isso, que é um exemplo bem simples, beleza? Então, mas essa daqui é a frase. E eu quero avaliar se isso que eu estou falando é uma verdade ou é uma mentira, tá? Repara que para que seja verdade, o que tem que acontecer? O que vocês acham que tem que ter acontecido, no caso, em relação a ontem? Tenha chovido e tenha feito sol? Ou que não tenha chovido e tenha feito frio? Quais são as possíveis situações em relação a cada componente? Ou seja, o valor associado à componente ter feito frio é verdade ou é mentira? É falso ou é verdadeiro? Tá? Então, em relação a cada componente, vai haver algum valor associado e a combinação desses valores pelo o conectivo e vai me associar a algo que vai ser dito em relação a todo enunciado, certo? Em outras palavras, o que isso quer dizer? Vamos ver alguns casos de ocorrência aqui, tá? Então, esse desenhozinho aqui, eu acho que dá para entender que é uma nuvem que está chovendo, né? Então, a gente está dizendo que, bom, olha só, fez chuva, tá? E fez 39 graus, tá? Vamos pensar que 39 graus é um clima que não é frio, tá? Então, ocorreram essas duas coisas. Ou seja, choveu sim, beleza, choveu, e não fez sol, não fez frio, beleza? Porque a temperatura foi 39 graus. E aí, o que você pode associar a esses valores que foram dados em relação a todo esse enunciado? É uma mentira, então, essa frase que eu falei, ou não é uma mentira? Vamos ver o próximo. Fez sol, tá? E 10 graus, vamos pensar que seja um clima frio, tá? Então, o que aconteceu aqui? Não choveu, beleza? Porque essa resposta, esse desenho aqui me atribui a negação desse ter chovido, tá? Então, fez sol e fez frio. E aí, isso aí que eu estou falando, é uma verdade ou é uma mentira, tá? Outra possibilidade, fez sol e não fez frio, certo? Deu um clima muito alto aqui, 43 graus. E aí, é uma verdade ou é uma mentira o que eu estou dizendo? E outra situação que poderia acontecer? Choveu e de fato fez frio. Vamos pensar que 15 graus seja frio, tá? É claro que a gente está aqui, né, no Rio de Janeiro, então 20 graus já é frio pra caramba aqui, né? Então 15 graus, pior ainda, né? Então aqui aconteceu o quê? Essas aqui são situações que podem ter acontecido e para cada situação dessa, você vai ter alguma conclusão em relação à sua frase, beleza? Então aqui eu acho que fica bem claro para vocês que todas essas três afirmações são falsas, ou seja, é uma mentira isso, beleza? Porque essa atribuição de valor para a primeira componente, na situação, beleza, é verdadeira, mas essa daqui é falsa. Então, se você tem esse conectivo e sendo usado, para que seja verdade todo enunciado, é porque em cada componente tem que ter recebido um valor de atribuição verdadeiro, certo? E isso aqui de fato só ocorre nesse último caso. Então, de fato, ele é o único caso verdadeiro nessa situação. Ou seja, para que ele seja verdadeiro, essa frase, cada componente tem que ter sido de fato verdadeira. Tem que ter sido o valor verdade atribuído a cada componente. Beleza? Então, isso daqui é um modo um pouco intuitivo que de fato vai ser usado depois, quando a gente estiver avaliando a tabela verdade, que eu vou falar fortemente depois sobre isso, mas quando a gente estiver avaliando a tabela verdade,
do conectivo E, beleza? Associado ao conectivo E. Então tá, vamos para a próxima situação, que é ontem choveu ou fez frio, beleza? Então esse ou é de fato a disjunção que está aparecendo, tá? É diferente do E, que é a conjunção, tá? Esses termos, de novo, conjunção, disjunção, foram definidos, apresentados na aula passada, tá? Então, de novo, vamos pensar nas possibilidades aqui de ocorrência, tá? Então aqui, choveu e o clima ficou quente, ou seja, não fez frio, tá? Repara que aqui, o que você pensa que está acontecendo, né? O que a gente vê que está acontecendo? Uma das componentes está de fato sendo verificada como verdadeira, uma outra não, tá? A outra situação aqui, fez sol e fez frio, tá? Repara que fazer sol, de fato, como eu falei no exemplo anterior, é o oposto de ter feito frio aqui nessa situação, tá? Bem hipotética, né? Então, de novo, aqui, que nem o anterior, uma das componentes recebeu o valor verdadeiro. Aqui não, né? Porque fez sol e não fez frio, tá? Então, esses dois valores aqui não foram verificados, eles não são verdadeiros em relação a essas duas componentes aqui, beleza? E uma última ocorrência aqui é que choveu e fez frio, tá? Então, eu acredito que, como o exemplo anterior, também ele foi bem imediato, que vocês tenham concordado comigo, pelo menos eu entendo isso. Eu acredito que aqui também não dê grande dificuldade no entendimento. Aqui, então, como eu disse, bastava que um dos dois satisfizesse a sua restrição em relação ao componente, ou seja, ter de fato chovido ou ter de fato feito frio, certo? Aqui, ao menos um dos dois são satisfeitos, porque choveu, certo? Então, beleza, um já satisfeito, está ok. A disjunção, basta que um seja verdadeiro para que toda frase seja verdadeira. Então, beleza, aqui isso aqui também é verdadeiro porque satisfez essa segunda condição aqui, né? A segunda componente. É diferente desse daqui, nenhum dos dois satisfez o que dizia o enunciado, certo? E aqui sim, porque ambos satisfaziam o que estava no enunciado, né? O tipo de exemplo que tem aqui, o anterior, você poderia pensar com diversas situações, certo? Então, por exemplo, vamos pensar em dois alunos aí, por exemplo, João e Francisco, tá? Então, João passa em FMC, o Francisco passa em FMC. O ou, de fato, ele dá a ideia de que um dos dois satisfazendo, ok, já está bom para a gente, já está sendo verdade o que eu estou dizendo. Agora, se nenhum dos dois passou, então, porque isso sim é uma mentira, tá? E repara que também, quando eu digo ao menos um dos dois, é que os dois, se passarem, ok, tá ok também em relação a essa situação que você diz que ao menos um dos dois passa, beleza? Ou seja, João ou Francisco passa em FMC, ok? Vamos dar continuidade aqui. Só um parênteses aí, a aula de hoje ela é curta, vou tentar não me alongar tanto, apesar disso talvez era bom ter dito no início da aula, né? Mas enfim, estou falando agora. Para que vocês também tenham tempo de exercitar, eu vou passar uma lista de exercícios, outra lista de exercícios, a primeira já foi postada, e uma tabelinha que vai aparecer no final, eu vou falar sobre ela, eu vou postar no Classroom para vocês, tá? Bom, vamos voltar aqui, fechando parênteses, né? Agora, o outro conectivo que existe, que a gente já conversou sobre eles também na aula passada, é a implicação, tá? Então, aqui a promessa que eu estou dizendo é a seguinte: se choveu, então fez frio. Se ontem choveu, né? Se ontem choveu, então fez frio. Repara que essa afirmação ela é uma condicional, né? Porque você está dizendo, a minha frase se refere no caso de ter chovido, tá? Então eu estou me comprometendo a dizer no caso de ter de fato ocorrido a chuva, tá? Esse é o único caso em que eu estou que eu estou afirmando essa frase, tá? Então, no caso de ter chovido, então fez frio, beleza? Então, vamos olhar as situações hipotéticas aqui.
Choveu, tá? E aí? Fez frio? O que aconteceu aqui em relação a essa minha frase? Eu estou quebrando a minha promessa ou não estou quebrando a minha promessa? Ou seja, é uma mentira que eu estou dizendo ou não é uma mentira que eu estou dizendo? O que vocês acham? Repara que aqui choveu. Dado que choveu, qual era o meu comprometimento? Se tivesse chovido, então teria sido frio, tá? Mas foi frio? Bom, assumindo que 39 graus não seja um clima frio, então qual é a conclusão disso, né? Vamos pensar um pouco sobre isso. Aqui, o que acontece aqui? Não choveu, tá? Dado que não choveu, aqui beleza. Fez frio, tudo bem. 10 graus pode pensar com frio, né? Então, não choveu, mas fez frio. Essa frase daqui, a promessa que eu estou me referindo, no caso de ter chovido, ela foi quebrada? Era no caso de ter chovido. Eu não estou dizendo que choveu. Era se tivesse chovido, teria tido frio, certo? Mas aqui, repara que eu não estou me comprometendo, ele não está dentro dessa situação aqui. Então a promessa está sendo quebrada de ter, no caso de ter tido chuva, então fez frio. O que vocês acham sobre isso? Outra situação, aqui também, ele não entrou nesse caso aqui, certo? Porque fez sol, tá? E aí, independente do que acontecesse depois, ter feito frio ou não ter feito frio, me interessava nessa frase, ou seja, isso daqui quebrou alguma promessa em relação a isso ou não? E o outro caso? O outro caso é o quê? Fez chuva, ou seja, fez chuva, choveu, certo? E sim, fez frio. E aí, o que vocês acham sobre isso? Tá? Repara que aqui sim é uma situação que a sua hipótese, certo? A sua causa ocorre, que aqui ter chovido, que nem aqui ter chovido. Agora o que vem depois? Eu estou me comprometendo ao passo de ter tido chuva, tá? Então é isso que eu estou afirmando aqui. Se choveu, então fez frio. Esse daqui repara que ele está justamente satisfazendo, né? A causa está implicando nessa mesma consequência aqui. Agora aqui ele está? Então não, certo? Nesse caso aqui, repara que a minha promessa era no caso de ter chovido. Então choveu, mas não fez frio, certo? Então eu quebrei minha promessa, foi uma mentira isso, tá? Agora os demais, todos está sendo verdadeira a minha afirmação, porque eu não estou quebrando a minha promessa. Se eu não estou quebrando a minha promessa, se não é uma mentira, então é o oposto disso, é uma verdade, tá? Então é assim que a gente avalia essa implicação, certo? Os valores dados para as componentes, como eles se comportam em todo o nosso enunciado, beleza? Então esse é um pouquinho da avaliação que a gente tem em relação à implicação. Vamos para o próximo, que é o se somente se. Tá? Aqui eu chamo a atenção de novo, porque eu comentei na aula passada, é só uma maneira abreviada de escrever se somente se. Tá? Então, ontem choveu, se somente se fez frio. E aí vamos para os casos, tá? Então, aqui choveu e não fez frio, aqui não choveu e aqui fez frio, enfim, são as 4 ocasiões, as 4 situações que tem, similares aos casos anteriores, né? Então, repara que aqui a minha promessa, ela garante algo acontecendo em relação aos dois lados da causa, certo? Então, você pode ler ontem choveu, se somente se fez frio, de duas formas. Você pode ler se ontem choveu, então fez frio, e se fez frio, então ontem choveu. Ou se ontem fez frio, então ontem choveu, certo? Então, a minha promessa aqui é de fato a ter a garantia de que se a causa é uma coisa, a consequência eu tenho certo que tem que ser outra coisa. Tanto se tiver chovido, então fez frio, e a mesma coisa se tiver feito frio, então choveu, certo? Repara que aqui tem que ser para os dois lados essa causa e consequência ser verdadeira, tá? Então,
fato a gente vê aqui que choveu, não fez frio, certo? Repara que a promessa está sendo quebrada, né? Porque se tivesse chovido, deveria ter feito frio. Não foi o caso. Agora aqui, como eu disse, essa leitura que a gente pode fazer do se somente se, se você fala se ontem fez sol, se ontem choveu, então fez frio, certo? E se ontem fez frio, então choveu. Mas repara que a causa, quando você diz que ontem fez frio, aqui fez frio, ok. Se fez frio, deveria ter sido o quê? Com sol? Não. Então por isso isso aqui é uma coisa falsa, certo? E da mesma maneira você poderia pensar aqui, o que você acha? Repara que aqui, se ontem tiver feito frio, então choveu, beleza? Então aqui eu estou me garantindo no caso da causa ter sido fazer frio, tá? Aqui não fez frio, mas beleza, se fez frio, então choveu, beleza? Então aqui, esse lado é muito, daqui para cá é muito similar ao caso anterior, quando a gente viu eu não estar me comprometendo quando a causa não está na mesma causa que foi a minha afirmação, beleza? Aí beleza, agora vamos pensar do outro lado. Se choveu, então fez frio. Agora aqui, choveu? Não choveu. Beleza? Então também essa causa não está sendo afetada aqui. Ela não está sendo olhada, ela não está acontecendo aqui. Então a promessa não está sendo quebrada, tá? Então uma coisa falsa que bem implica numa coisa falsa é uma coisa verdadeira, tá? E aqui, bom, aqui está justamente satisfazendo os dois lados. Se choveu, fez frio, ok, satisfez isso. E se fez frio, choveu. As duas coisas estão acontecendo aqui. Então é uma coisa verdadeira, tá? Bom, vamos lá. Dado que a gente entende agora um pouquinho por conta desse exemplinho intuitivo que eu passei aqui para os conectivos e assumindo as possibilidades de ocorrência para cada valor de componente, e a gente entendeu como isso funciona no enunciado mais complexo bem entre aspas, né, porque eu só estou agregando aqui um conectivo. Vamos continuar vendo aqui em relação à negação, certo? Então, quando a gente nega um enunciado, simplesmente a gente faz a troca do valor, o oposto do valor, certo? Como complementar nesse sentido, ou uma afirmação é verdadeira ou ela é falsa. Então, se a gente nega a afirmação, então a gente está indo para o outro valor lógico associado a ele, tá? Então, como seria a tabela verdade da negação? Se você tem um enunciado que ele possui um valor verdadeiro, então a sua negação é o valor falso. E da mesma forma, se você tem um enunciado cujo valor dele é falso, então a negação dele vai possuir o valor verdade, tá? Beleza? Então, quando a gente afirma a conjunção, o que acontece? Como é a tabela verdade da conjunção, do E, certo? É exatamente como a gente viu no nosso exemplo da chuva e do sol, certo? Então você poderia pensar o Φ sendo ontem choveu e o Psi, por exemplo, ser fez frio, certo? Então aqui são todas as possíveis ocorrências de valores para cada componente, tá? Então isso daqui é uma tabela verdade que a gente diz, tá? Usando o conectivo e, tá? Então você assume possíveis valores que cada componente pode ter e elas combinadas usando os conectivos que você estiver considerando, você vai ter um resultado associado, tá? O resultado associado é exatamente como a gente viu nos exemplos. No exemplo intuitivo que eu acabei de falar, usando sol e chuva, tá? Então, aqui se você tem ambos valores verdade, então você tem a sua afirmação verdadeira.
E repara que aqui você poderia pensar em exemplos do seu cotidiano. Então, João passa em FMC e Francisco passa em FMC. Isso é o meu enunciado, é a minha afirmação. Aí você pode perguntar, e aí, você está falando a verdade? Bom, se você quer saber se eu estiver falando a verdade, você tem que olhar o valor de fato que cada componente vai receber. Ou seja, João passou? Francisco passou? Se os dois passaram, ok, isso é uma verdade. Agora, se ao menos um dos dois não passou, então isso não é verdade, certo? Porque se eu falo ele passou e o outro passou, agora um dos dois não passou, isso não é verdade. Tá bom, então a gente tem aqui a tabela de avaliação da conjunção. Agora, olhando a tabela da disjunção, certo? Do ou. De novo, você poderia aqui pensar exatamente tal como a gente viu no exemplo, e aqui você vê que para que essa disjunção seja falsa, é porque ambas as componentes devem ser falsas, tá? Basta que uma seja verdadeira para que toda a disjunção seja verdadeira. Quando eu digo que existem 103, sei lá, 106 ou 116, enfim, cento e alguma coisa alunos de FMC fazendo essa matéria, certo? Aliás, assistindo essa aula. Então, se eu digo que ao menos, ou se eu quero dizer, todos os alunos estão assistindo a aula ao mesmo tempo. Se isso é uma coisa falsa, é porque vai ter alguém que não satisfaz isso, certo? Então, se eu estou dizendo que se todos assistem ao mesmo tempo, é porque o aluno 1 assiste, o aluno 2 assiste, o aluno 3 assiste, o aluno 4 e assim por diante, todos estariam assistindo. Mas bastaria que um carinha não estivesse assistindo, então isso seria falso. Isso é o que a gente viu na conjunção, certo? Agora, se eu digo que o aluno 1 está assistindo a aula, ou o aluno 2 está assistindo a aula, ou o aluno 3 está assistindo a aula, e assim por diante, ao mesmo tempo. Isso é falso quando nenhum está assistindo a aula ao mesmo tempo. Basta que um esteja, que beleza, o outro já está satisfeito. Tá? Ok. Repara que aqui a gente está observando essa disjunção aparecendo de modo inclusivo. Tá? Também é verdade quando ocorre e que ambos os dois sejam verdadeiros, mas isso nem sempre a gente quer passar isso no nosso enunciado. Às vezes a gente quer passar um ou de modo exclusivo, ou seja, que eu quero dizer, ou João ou... Quem foi que eu falei? Esqueci o nome. Francisco. Ou João ou Francisco passa em FMC. É porque é excludente o caso aqui. Exatamente um dos dois passa. Beleza? Então, para isso, a gente também tem que saber observar e como a gente vai tratar esse enunciado. Tá? Então, alguns exemplos. Tá? Por exemplo, 2018 é par ou 2018 é ímpar. Tá? 2018 não pode ser par e ímpar ao mesmo tempo. Tá? É um enunciado que muitas das vezes a gente quer representar isso. Como a gente faria isso? F é um quadrado ou F é um pentágono, da mesma forma. Ela é solteira ou ela é casada. Beleza. Então, o conectivo ou, a gente tem duas interpretações. Tá? O ou ele pode ser exclusivo ou pode ser inclusivo. Tá? E aí, a disjunção que eu acabei de apresentar, ela é um ou inclusivo. Tá? Para fazer o ou exclusivo, o que a gente tem que fazer? Você tem que considerar os casos em que uma pessoa satisfaz e a outra não satisfaz. É uma possibilidade. Outra possibilidade é que a primeira que satisfazia, no caso passado, ela não satisfaz mais, e a segunda que não satisfazia, agora ela satisfaz. Certo? É justamente o caso da exclusão. Um está, o outro não está. Você tem que considerar os dois casos. Beleza? Então, o ou que a gente adota aqui, a disjunção, ela é sempre inclusiva. Eu não estou dizendo aqui que o ou exclusivo não pode ser representado. O que quer dizer é que ele pode ser representado, mas não é simplesmente colocando ali
esse conectivo ou ali entre duas componentes. Você tem que entender o que a sua frase quer dizer, de modo a você deixar casos específicos acontecendo em relação a essa exclusão, a esse mutualmente exclusivo aí, e representar isso usando os conectivos que a gente já está vendo aqui nessas aulas, tá? Então, eu recomendo que vocês façam isso e a gente conversa sobre isso nos nossos encontros síncronos, inclusive, tá? Mas deem uma pensada sobre isso. Bom, sobre a tabela da implicação, muito similar também ao que a gente viu no exemplo, né? Na verdade, tudo que a gente viu no exemplo eu só estou repetindo aqui agora. Talvez nesse momento você possa dar uma pausa e retornar ao exemplo e pensar o que de fato eu estava dizendo lá, quando eu mencionava em relação a garantir uma promessa, a avaliar se é uma mentira ou não, justamente associando esses valores aqui para cada ocasião, cada situação que acontecia lá, tá? Então, repara que se a causa é falsa, ou seja, se a causa não está acontecendo, independente do que ocorra depois de implicação, isso daqui, a avaliação toda dela é uma coisa verdadeira. Por quê? Porque, de novo, como eu estou dizendo, o comprometimento da implicação era no caso de fato ter ocorrido a causa, tá? Então, por isso que aqui se ocorreu a causa, beleza, mas não aconteceu a consequência que era esperada, ou seja, é falsa, então uma afirmação é falsa, tá? Diferentemente de qualquer outro caso aqui. Porque aqui, de fato, ocorreu a causa que implicou na consequência. E aqui é o que eu estava dizendo antes. Não me comprometi ao caso de não ter ocorrido a causa. Beleza? Então, por isso que isso aqui é uma coisa verdadeira. Tá? Então, nesse momento que eu digo a vocês, fixem bem esses conceitos, essas analogias, tá? Porque hoje a gente está vendo isso de modo bem pontual, cada conectivo aparecendo separadamente, entendendo o que ocorre, essa associação, essas combinações de valores aqui, para que gerem a gente resultados, ou seja, valores lógicos em relação a uma expressão por completo, mas claro que a expressão ainda é bem curta, né? É olhando de modo bem independente cada um desses conectivos. Mas o intuito, é claro, que é misturá-los, tá? Então a gente vai misturar esses conectivos aqui em algum momento e vai saber atribuir o valor de toda a expressão, dada essas várias sopas de letrinhas e conectivos aparecendo, tá? Então, beleza. E o seguinte, né, a biimplicação, repara que existe somente dois casos para que ela seja verdadeira. Ou a causa ou a consequência são verdadeiras, ambas, ou tanto a causa quanto a consequência seja falsa. Porque aqui, como eu tinha dito, quando eu falei no exemplo, você pode ler isso sendo uma afirmação que te diga duas coisas. É que phi implica em psi e psi implica em si, em phi, certo? E aí a gente pode compor essa tabela verdade usando tanto a conjunção de duas expressões, além disso, olhando duas implicações de modo separado, e aí você vai ver quando que vai dar a tabela, a linha, a conclusão dela sendo verdadeira ou sendo falsa, tá? Então eu também recomendo que vocês façam isso. Não estou escrevendo aqui nos slides, mas eu estou recomendando que vocês entendam o que eu estou falando de modo simbológico mesmo. Tudo que eu estou dizendo, tenta escrever aí no seu papel e simbolize o que é de modo equivalente a essa leitura do si somente si e monte a tabela verdade para ver que de fato vai chegar a essa conclusão aqui, tá? Então vamos ver uns exemplos. Então vamos considerar os enunciados, tá? Paris é a capital da França. Isso é verdade ou é falso? Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. É verdade ou é falso isso? 2 é composto. 4 é primo. Tá? Então, quais são as avaliações que a gente tem desses enunciados? Bom, Paris é a capital da França? Sim, certo? O nosso conhecimento prévio, a gente entende que sim. Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa?
Também, né? Pelo menos a Rio de Janeiro é muito famoso por causa disso. 2 é composto? Isso é falso, certo? Porque 2 é primo, certo? O número inteiro ele é classificado ou como composto ou como primo, tá? E aí, inclusive, definição de número primo eu comentei até na aula passada, né? Dentro dos exemplos mesmo que eu mencionei. Bom, 4 é primo? Não, é falso porque ele é composto, tá? E aí, por que que ele não é primo? É porque existe o divisor 2 dele, que não é 1 e nem é o próprio 4, nem é o menos 1, nem o menos 4. Então, isso é uma afirmação falsa, tá? Então, beleza, a gente tem aqui valores associados a cada componente, tá? Então, repara que cada enunciado que foi colocado aqui, ele é um enunciado componente, beleza? Não existe conectivo aparecendo dentro de cada componente, de cada enunciado desse, certo? Então isso é um enunciado componente, tá? Então vamos juntar esses pedaços e formar novos enunciados, beleza? E a gente quer avaliar o resultado, ou seja, combinando esses componentes, a gente tem valores de cada componente, o que a gente acabou de determinar aqui, e combinando, a gente quer saber se tudo que eu estiver falando é uma verdade ou uma mentira. Tá? Então vamos lá. Paris não é a capital da França. Isso daqui é falso. Porque Paris é a capital da França. Isso é verdadeiro. Então quando eu estou usando aqui o não, eu estou negando a afirmação que eu estava dizendo. Certo? E a afirmação que eu estava dizendo era verdade. Então isso aqui é falso. Se fosse o contrário, ou seja, se essa afirmação seja falsa, e se eu estivesse negando isso, então o meu enunciado seria verdadeiro. Né? Vamos ver um outro. Tá? Paris não é a capital da França e Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. O que vocês me dizem sobre isso? Tá? Bom, não vou esperar a resposta de vocês, né? Porque senão isso aqui seria uma live e eu deveria estar esperando vocês me responderem e, enfim. Isso daqui claramente é falso, né? Porque repara que todo esse enunciado aqui a gente pode entender como sendo uma disjunção. Não, uma conjunção. É uma conjunção, certo? Então, e cada componente a gente tem os valores delas, certo? Então a gente tem que a primeira componente aqui, ela é falsa porque a gente acabou de entender que isso aqui é falso, tá? E o outro, Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa? Ok, é uma cidade maravilhosa porque a gente disse que era, mas o e aí você pode retornar ao que a gente viu em relação à à tabela verdade, em relação à conjunção, e a gente sabe quando F e V ocorrem, então a conclusão disso é F. Tá? Agora, vamos lá, vamos para o outro. Não é o caso que. Então, o não é o caso que é uma aparição aqui de modo indireto, talvez, da negação, né? Então, você quer fazer a negação dessas duas coisas aqui, tá? Então, 2 é composto ou 4 é primo, tá? Então, o que a gente tem que olhar? A gente tem que entender o que, primeiro, cada uma dessas componentes tem de valores, tem de valor, certo? Então, 2 é composto, isso é falso, tá? Ou 4 é primo. 4 é primo é falso. Então, falso ou falso, retornando lá na tabela, em relação à disjunção, a gente sabe que isso é falso. Mas aí você colocou uma coisa aqui agora que está negando tudo o resultado disso. Então, a negação do falso é verdade. Então, é uma afirmação talvez meio obscura o que está querendo dizer aqui, mas é verdadeira essa afirmação, beleza? Agora, vamos para o próximo. Se Paris não é a capital da França, então 4 não é primo? E aí, o que a gente tem que avaliar aqui? Primeiro, de novo, tem que entender, tem que saber o que cada componente possui de valor, tá? Então, vamos lá. Paris não é a capital da França? Isso é
falso. 4 não é primo, isso é o quê? 4 é primo, é falso. Então, 4 não é primo, é verdadeiro, certo? Então, a gente tem que essa afirmação ela é verdadeira, certo? Porque Paris não é a capital da França, é falsa, beleza? Então, falsa, algo que é falso, que implique em algo que é verdadeiro, é algo verdadeiro, tá? Perdão aqui que não sei se talvez eu tenha mencionado o valor correto que eu tenha querido falar, tá? Mas se eu confundir, talvez tenha falado verdadeiro e falso, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Eu não vou editar vídeo porque me consome muito tempo fazer isso e eu acho que vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Então, o que eu quero dizer aqui é, Paris não é a capital da França, isso aqui é falso, tá? 4 não é primo, isso aqui é verdadeiro, porque é o oposto disso. Então, falso implicar em verdadeiro é verdadeiro, tá? Então, recapitulando, foi isso que eu quis dizer. Se eu não falei, agora sim estou falando de jeito claro, tá? A próxima é Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, se somente se 2 não é composto, tá? Então, Rio é uma cidade maravilhosa, verdadeiro. Agora, 2 não é composto é verdadeiro, porque 2 é composto é falso, tá? Então a negação disso é verdade. Então, verdade, B implica em verdade é a verdade, beleza? Então, esse exemplo aqui, com esses exemplos aqui, a gente conseguiu determinar claramente o valor associado à minha expressão, ao meu enunciado por completo aqui, baseado nos valores que a gente sabia de cada componente. Então já foi dado, ou a gente conseguiu determinar o valor de cada componente, combinando os valores dessas componentes, a gente conseguiu determinar o valor de toda a expressão, tá? Mas repara que isso nem sempre ocorre, tá? Nem sempre a gente sabe de fato os valores de cada componente. Por isso que a gente então precisa saber, precisa avaliar aquela expressão independente do valor que tem a cada componente. Ou seja, então o que a gente faz? A gente determina o valor da expressão no final lá da conclusão em detrimento de qualquer combinação de valores de cada componente, tá? Então, é isso que está escrito aqui. Então, vamos associar o enunciado a uma tabela que lista todas as possíveis atribuições de valores aos seus componentes. Então, isso aqui vai estar listando tudo que seja possível para cada valor de componente, combinando eles até chegar numa conclusão, tá? Então, o que a gente tem? Uma interpretação, tá? Uma interpretação para o enunciado simbolizado φ é uma atribuição de valores em verdade ou falso a todas as letras, né? Ou seja, a todas as componentes que ocorrem em φ, de modo que cada letra seja substituído por um único valor. Você sabe que cada componente só tem um único valor, ou é verdade ou é falso. Mas você vai combinar todas essas possíveis atribuições de valores, tá? Então vamos para o exemplo, tá? Então pensa que P, seja a componente esteja aparecendo, ela pode ter uns dois valores, ou ela é verdadeira ou ela é falsa, tá? Então você pode pensar que cada componente tem um valor de domínio aí, né? É verdade ou é falso, tá? Agora se você tem essa expressão aqui, né? P e não P, certo? Tem quantas componentes aí? Uma só, que é o P. Então, de novo, você lista todas as possíveis atribuições de valores em relação ao P. As componentes, você vai listar todas essas combinações aí, tá? Repara que só tem uma única componente, que é o P. Então, aí você põe somente o P, tá? Agora aqui, repara que tem P e tem G. Q, né? Isso é o quê? Tem um P e tem um Q, tá? Então, a gente tem duas. Se eu tenho duas, você vai listar todas as combinações aqui de valores para cada componente. Então você pode ter verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso, tá? Ok? Então vamos para o próximo.
que agora aqui você tem PQR, certo? PQR vai dar a gente 8 possibilidades de combinação aqui de arrumação. Possibilidade de arrumação desses valores, né? P pode ser verdadeiro, Q verdadeiro, R verdadeiro. P verdadeiro, Q verdadeiro, R falso. E assim por diante. Tá? Então são 8 possibilidades aqui. Repara que a ordem que eu esteja distribuindo aqui não importa muito. O que importa é que você esteja listando todas as combinações de atribuições de valores aqui. Tá legal? Um modo que você poderia pensar, que na verdade é um modo que eu faço algumas das vezes, mas que nem está aqui exatamente dessa forma, é que primeiro você liste todo mundo verdadeiro. Depois você liste todo mundo em que haja exatamente um valor falso. Então, aqui tem esses dois e esse aqui é o falso. Aqui tem esses dois e esse aqui é o falso. E aí depois seria esse, não esse, né? Aqui tem esses dois verdadeiros e aqui é o falso. Beleza. Depois você lista todos aqueles que tenham exatamente dois valores falsos. Então, aqui tem esse verdadeiro e esses dois falsos. Depois seria esse verdadeiro e esses dois falsos. Depois esse verdadeiro e esses dois aqui falsos. Beleza, depois que listou isso, você lista todos aqueles que tenha todo mundo falso. E aí só tem um único caso que é esse. Tá? Isso aqui a gente consegue ter uma maneira bem determinada de você listar aqui essas combinações todas. Mas repara que é só um jeito que eu poderia fazer, mas que existem outros, tanto que aqui aparece uma outra forma. Tá? Uma coisa que para que a gente faz isso, né? Então, cada enunciado simbolizado possui uma tabela verdade, tá? Que essa tabela que tem os valores de cada componente sendo listadas e as suas interpretações associadas, tá? Então, isso é a tabela verdade de um enunciado. Você tem que ter listado todas as combinações aqui de valores para cada componente e como eles se relacionam aqui para você obter a sua expressão final, qual o valor dessa sua conclusão em relação a cada tipo de combinação de valor para cada componente, ok? Então, vamos para o exemplo. Isso daqui são 3 componentes que estão aparecendo, certo? Então, 3 não, perdão, é P e Q, né? Eu enxergo mal de longe, a tela está longe, tá? Mas enfim, P e Q são 2 componentes que estão aparecendo. Então, essa aqui é a sua entrada da sua tabela verdade, tá? São a combinação dos valores aqui para cada uma dessas componentes, tá? Então, vamos continuar fazendo o exemplo, tá? A gente tem essa expressão. Repara que a gente pode fatiar essa expressão em pedacinhos menores, em partículas menores. Como assim? A gente quer usar tudo que a gente aprendeu aqui, que eu estou falando já há um tempinho atrás, sobre tabela verdade que tem em relação a conectivos, o ou, o e, a implicação, a negação, a bimplicação, que seja, que apareça somente 2 operandos com o operador, ou seja, 2 componentes com o conectivo. Aqui existe essa mistura de conectivos e componentes. Então, como é que a gente monta a tabela verdade disso tudo? Indo por partes, tá? Então, isso daqui, esse pedacinho a gente sabe montar, tá? Então, a gente chama esse pedacinho de uma letra qualquer, por exemplo, estou chamando de um alfa aqui, tá? Vamos continuar. Isso daqui também eu sei bem determinar uma tabela verdade para isso, tá? É a negação de uma componente, beleza? Da mesma forma, o seguinte, a negação de uma componente. Dado que você sabe a atribuição dos valores de cada pedacinho, você pode juntá-los. Então, isso daqui é uma tabela verdade que vai ser associada, quando eu estou usando aqui o psi, certo? É a implicação de 2 pedaços, desse com esse. Então, a gente separa aqui também dessa forma e, finalmente, de toda a sua expressão, tá? Se está meio obscuro, deve melhorar agora, olhando o exemplo, a montagem da tabela.
tá? Então, repara que o φ, certo? É a última coluna. É nela que a gente está interessado. Obter o valor verdade, os possíveis valores para cada combinação de valores das componentes. Então aqui existem duas componentes, 4 possibilidades aqui de combinações de valores. Eles vão se juntar como? Usando tudo que a gente aprendeu nessas partículas menores aí, usando o conectivo por si só com duas componentes, evoluindo isso para obter a última coluna aqui. Então como é que a gente faz isso? Repara que o alfa aqui é a conjunção PQ, certo? Então esquece tudo isso que está para cá, pensa só nessa coluna aqui, tá? Então verdade é verdade é verdade. E para toda outra combinação aqui é falso, como a gente já viu isso lá no início. Agora aqui eu estou usando somente a negação de P, tá? Então basicamente é você olhar a coluna P e obter o contrário, ou seja, o que era falso virou verdadeiro, o que era verdadeiro virou falso, tá? Da mesma forma, a outra coluna aqui, que é em relação ao que? A gente quer fazer a negação de quê? Então, eu estou aqui agora, né? Aqui era verdade, virou falso, e o que era falso virou verdade também. Beleza. Agora, a gente tem que fazer a implicação desse com esse. Ou seja, a gente tem que olhar a negação de P, que é o beta, tá? Então, é o que tiver valor aqui, implicando o que tiver valor aqui em gama, tá? Então, F implica em F é verdadeiro, F implica verdadeiro é V, verdadeiro, verdadeiro implica em F é F, verdadeiro implica em verdadeiro é verdadeiro, certo? Então, com isso a gente obtém essa coluna aqui, tá? E finalmente a gente consegue obter essa última coluna como? Avaliando a coluna associada a esse pedaço, que é justamente o alfa. Então a gente tem que olhar o alfa, implicando na coluna associada a esse pedaço, que é o psi, que é esse negocinho aqui, certo? Então, aqui, verdadeiro, que implica em verdadeiro, é verdadeiro. Falso, que implica em verdadeiro, é verdadeiro. Falso, que implica em falso, é verdadeiro. Falso, que implica em verdadeiro, é verdadeiro. Pronto, temos aqui a coluna associada à expressão lógica que foi dada aqui, tá? Então, é assim que se monta uma tabela verdade de uma expressão lógica, montando pedacinhos por pedacinhos, combinando eles até obter a nossa expressão no final. É claro que aqui repara que deu tudo verdadeiro, independente da entrada que tivesse sido aqui. Isso nem sempre acontece. A gente vai ver melhor sobre quando esses tipos de tabela verdade em aulas futuras. Eu acho que já na próxima aula eu vou falar sobre isso. Tá? Repara que as equivalências lógicas de enunciado, a gente estuda isso aqui. Também muito associado ao que a gente viu na aula passada, maneiras diferentes de falar uma expressão representarem a mesma coisa. Então aqui também eu consigo determinar se duas expressões, se duas simbolizações são equivalentes ou não. Então a gente diz que duas expressões, ou aqui está escrito, né? Dois enunciados são logicamente equivalentes quando a gente tem, montando a tabela verdade de cada uma delas, a última coluna dá igual. Falando muito direto é isso. Aqui é claro que está escrito um pouco mais formal, mas o que é isso, o que está escrito aqui? É que para cada combinação de atribuições de valores das componentes, concluir num valor específico, em uma expressão, na outra expressão, essa mesma combinação de atribuição de valores para cada componente tem que resultar no mesmo valor que a expressão anterior resultava. Isso para todas as combinações de valores das componentes. Então, falando de modo bem direto, você monta a tabela verdade de uma expressão, monta a tabela verdade de outra expressão.
Se na última coluna bater igual os valores, for certinho igual a coluna, então as duas expressões são equivalentes, tá? Da mesma forma, elas não são equivalentes quando ao menos em uma das linhas não dá o mesmo valor, tá? Então, dados os dois enunciados, classificados como logicamente equivalentes ou não. Esse é o problema da equivalência lógica de enunciados, tá? Isso daqui a gente usa usando a tabela verdade, a gente obtém então se duas expressões são equivalentes ou não, tá? Bom, então sejam φ e ψ dois enunciados, não necessariamente distintos, tá? Então, uma interpretação para φ e ψ é uma atribuição de valores verdade e falso para todas as letras que ocorrem em φ e ψ, de modo que cada letra seja atribuído um único valor. Isso foi o que eu acabei de falar no slide passado, aqui eu só estou formalizando um pouco aqui. Então, vamos fazer isso, tá? Então, os enunciados P e a negação da negação de P tem duas interpretações, tá? Então, isso daqui é exatamente o P, certo? Porque você pode pôr a negação da negação de P é exatamente equivalente ao P, certo? Olhando somente aqui, quando eu estou me referindo à negação da negação de P. Ou seja, se P tem valor verdade, é verdadeiro, então a negação de verdadeiro é o falso. Agora você pega esse valor que é falso e nega ela, então virou verdadeiro. Então, basicamente, isso aqui você pode substituir por somente P. E P é exatamente P, certo? Porque você pode montar a tabela verdade, você vai verificar isso bem claro, né? Na verdade, nem precisa montar a tabela verdade, já é bem claro entender isso, certo? Agora, os enunciados. A negação de uma conjunção é exatamente a disjunção de negações, tá? Então, o que isso quer dizer? Se você pensa, João passa em FMC e Francisco passa em FMC. Agora, se eu quero negar isso que eu estou dizendo, que é o que eu botei aqui, essa negação, é porque ao menos um dos dois não passe a FMC, certo? Então, isso daqui são maneiras equivalentes de você expressar uma mesma expressão. Então, como seria aqui a interpretação disso? Eu recomendo que vocês façam como exercício, tá? Então, existem 4 interpretações, certo? Porque você tem o valor tanto para Q quanto para P, certo? Então, você tem 4 interpretações porque você tem essas combinações de valores para cada letra. E aqui, da mesma forma, são 2 interpretações porque o valor P possui 2 valores possíveis, certo? Agora, esses enunciados aqui, P, Q, R, na verdade, P que implica em Q que implica em R, e P que implica em P, e esse resultado implicar em R, tem quantas interpretações? Então, são 8 interpretações, que são essas, beleza? Que é muito similar ao que a gente já viu nos slides passados ali. E a pergunta agora quantas interpretações tem um enunciado que possui M letras, ou seja, possui M componentes, certo? Então, isso daqui, na verdade, eu vou falar um pouco mais na frente sobre isso, quando estiver falando de princípio multiplicativo, mas dá para entender aqui que você tem o quê? São quantas letras? M letras. Agora, cada letra possui quantos possíveis valores? Quantos possíveis valores? 2, certo? Então, ou vai possível valor verdade ou falso. Então, cada componente tem 2 valores, certo? Então, a componente 1 tem 2 possíveis valores, a outra 2 possíveis valores. E isso aqui, pelo princípio multiplicativo, então, a gente vê que vai ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. São M componentes, então é 2 elevado a M, tá? Então, você poderia pensar isso aqui numa situação mais particular para enxergar mais de fato, mais claro isso. Pensa que eu tenho uma camisa vermelha e preta
e eu tenho uma calça preta e vermelha também, certo? Quantas são as combinações de valores que eu tenho? É 2 para camisa, 2 para calça. Então, para cada uma que eu fixo aqui de camisa, eu tenho duas possibilidades lá de calça, certo? Então, são duas possibilidades de calça quando eu fixei essa camisa. Então, você tem duas possibilidades de arrumação quando está fixada essa camisa. Agora, quando eu estou fixando uma outra camisa, você vai ter mais duas possibilidades de arrumação, certo? Então, você poderia somar isso. Então, você teria 2 mais 2, 4, que na verdade é 2 vezes 2 exatamente, que dá igual a 4. Então, você fazer isso inúmeras vezes, você tem essa associação de fato ao princípio multiplicativo, tá? Ok? Agora, dado que a gente entende isso, dado que você tem m letras, o número de linhas vai ser bem grande, é 2 elevado a m, tá? A gente vai ver depois como associar expressões que são equivalentes, dizer se duas expressões são equivalentes, mas sem precisar montar a tabela verdade, porque se você for olhar aqui, repara que a tabela verdade seria bem grande. Se você estiver indo para 4 letras, por exemplo, você tem duas expressões lógicas, tá? Você quer saber se uma expressão é equivalente a outra expressão. Então, como eu disse em alguns slides passado, você poderia montar a tabela verdade das duas expressões. Se a última coluna der igual, então elas são equivalentes. Agora, repara que o número de interpretações é grande. Você tem 2 elevado a m interpretações ali, tá? Então, a gente vai ver no futuro como fazer isso de um jeito sem precisar montar a tabela verdade, tá? Mas olhando ainda aqui exemplos menores, que sim dê para montar de tempo viável isso, vamos montar a tabela verdade da primeira expressão e dizer se essas expressões são equivalentes ou não. No caso, essa aqui, né? Eu quero saber se essa expressão é equivalente a essa expressão, tá? Então, o que eu faço? Vou montar a tabela verdade da primeira, tá? Você pode aqui retornar, pausar agora, conferir que de fato, se de fato vai ser essa última coluna aqui, mas o que eu fiz? Repara que primeiro os parênteses me dá essa hierarquia. Então primeiro eu tenho que fazer essa interpretação aqui. No caso, para cada combinação aqui, você tem que montar a tabela verdade desse pedaço, tá? Agora, dado que você já tem isso daqui, você faz então o P implicando nisso. Então, por exemplo, V que vai para V é V. V que implica em F é F. Não é fazer isso para todos, tá? Beleza. Agora, para a outra expressão. A outra expressão, então, de novo, os parênteses me traça essa hierarquia que eu tenho que fazer. Então, primeiro eu tenho que fazer essa implicação, o resultado disso, fazer a implicação em R. Tá? Então, eu repeti aqui os valores de P, Q e R, mas poderia até ter aproveitado já aqui e só colocado a conclusão, mas quis repetir só para deixar claro aqui quem é P, Q e R. Então, primeiro eu fiz o P implicar em Q, então a gente tem aqui essa coluna associada a esse pedaço, e o resultado disso em R, implicando em R, e a gente tem de fato aqui a última coluna associada a essa expressão. Então, se a gente olhar aqui, as colunas, no caso essa coluna e essa coluna, não deram iguais, porque para essa interpretação aqui, V, por exemplo, né, VF para cada componente aqui, implicou numa coisa falsa na primeira expressão. Aqui também deu falso, então não é ela que eu quero olhar, mas é essa daqui, por exemplo, FVF. Isso aqui resultou em uma coisa verdadeira na primeira expressão, mas resultou numa coisa falsa na última expressão. Repara que a interpretação aqui, então, resultou numa coisa, e para essa combinação aqui, que é igual em uma na outra, concluiu numa coisa distinta. Então, elas não são equivalentes, tá? Bom, foi isso, gente. Eu achei que eu até seria bem rápido na aula de hoje, mas acho que eu consegui bater a meta aí do 1 hora mais ou menos de vídeo aí. Eu falei de algumas coisas aí, interpretações, equivalência,
tabela verdade, e eu acho que foi isso. Então, eu espero que tenha ficado claro tudo que eu falei aqui. A gente tem o nosso encontro síncrono na terça e na quinta-feira. Então, eu vou levar exercícios para a gente trabalhar melhor sobre isso. Eu vou postar também no Classroom tabelas de equivalência, ou seja, expressões lógicas que a gente já sabe que são equivalentes, e eu vou exibir para vocês elas. Não dá para aqui na aula ficar falando de todas que existem, ou as mais importantes. Falei pouquinho por alto de algumas delas, mas para complementar aqui essa exposição, eu vou deixar o material no Classroom. E basicamente é isso. A gente se vê então na terça. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí. Se inscreva aí que não está inscrito. Compartilhe para todo mundo aí, que isso aqui é muito legal, tá? Muito obrigado aí pela presença de todos e até a próxima aí. Tchau!